Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente vai continuar, então, a partir de onde paramos na aula passada, de Knox, né? Nós estamos dentro do calendário de aula extra. Essa aula está sendo marcada no domingo. Que dia é hoje, hein? Nem sei. Hoje é 27? É, 27, 28 de agosto. E a gente vai encerrar a parte de Knox. Ontem, na aula passada, a gente discutiu o conceito, o que era o número de oxidação, e de que maneira a gente fazia o cálculo do número de oxidação dos átomos dentro de uma substância, né? O objetivo é pegar a fórmula, né? Aqui a gente trabalhou com situações aqui. Eu vou voltar um pouco o slide, ó. Esse slide aqui a gente falou bastante dele, né? No slide do carbono. A gente foi atribuindo cargas aos átomos, tá? E aí tem uma série de regrinhas. Ok, por que que a gente fez isso? A gente fez isso para chegar aqui, nessa situação. Reações nas quais os elementos vão trocar elétrons durante a reação. Nesse processo, você tem um elemento que perde elétron e tem um elemento que ganha elétron. Ok. E onde que o NOx está inserido nesse contexto? O NOx é a forma que você tem de descobrir se o elemento perdeu elétron, ou seja, se ele sofreu oxidação, se o elemento ganhou elétron, sofreu redução. É isso. O NOx serve para isso, tá? Quando o elemento sofre oxidação, a gente viu que o número de oxidação dele aumenta. Então, aqui nesse exemplo da nossa reação não balanceada, né, eu tenho alumínio indo de 0 para +3. Então, oxidação. Beleza. E o cobre, de +2 para 0, recebeu elétron, né? Lembrando sempre que elétron é negativo. Então, quando um elemento recebe elétron, a carga dele vai diminuir, vai sofrer uma queda. Por isso até o nome redução, né? Redução vem dessa situação, tá? A palavra oxidação, gente, ela tem uma história bem curiosa, né? Por que que chama oxidação, né? Oxidação ao longo da história, né, os químicos perceberam o poder corrosivo do oxigênio. O oxigênio sempre foi conhecido como sendo corrosivo. Aliás, uma outra curiosidade em cima da curiosidade. A palavra oxigênio, esse prefixo oxis, significa corrosão. Corrosão. Então, a ideia era, o oxigênio é corrosivo. Então, qualquer coisa que sofra corrosão, de uma certa forma, está sofrendo um efeito parecido com aquele provocado pelo oxigênio. Né? Não é que só o oxigênio possa corroer. Aqui a gente está vendo, inclusive, que o alumínio ele está sendo corroído pelo cobre. Não tem oxigênio na reação envolvido. Tá? Então, o termo oxidar ele é muito associado a corrosões. Vai ser assim na pilha, quando a gente for falar do ânodo, vai ser assim na eletrólise, tá bom? Beleza. E aí a gente viu que rola uma transferência de elétrons. Ponto. Qual foi a nossa última pergunta da aula passada? A pergunta era a seguinte: bom, essa reação está balanceada? Aí eu lembro que uma galera respondeu lá: olha, Dan, ela está mais ou menos balanceada. Os átomos, me lembro até de um post que alguém mandou, foi assim: ela atomicamente ela está balanceada, mas em termos de carga ou eletricamente não. Então, por que que isso aconteceu? Porque agora a gente pode entrar na história da aula de hoje. Então, eu vou trocar o slide para que nós possamos brincar com essa reação. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui que quem já estudou pilha vai lembrar. Isso aqui é uma reação de óxido-redução, certo? Então, você tem o alumínio oxidando, ele vai perder elétron para o cobre. Tá. Sabe por que que a reação não está balanceada? Eu vou mostrar para vocês, só que para mostrar, eu vou escrever o que a gente chama
de semi-reações. Então, ó, a primeira coisa que eu faço é calcular o NOx do alumínio e do cobre. Isso a gente já fez ontem, né? Vamos lembrar? Alumínio aqui, 0. E aqui, 3. Certo? Esse é o alumínio. Qual foi a variação do NOx dele, galera? Não foi 3? Pense aqui comigo. Por que vocês acham que a variação do NOx foi 3? Ou melhor, o que significa, em termos químicos, a variação do NOx ser 3? De 0 para 3. Bom, primeiro, ela aumentou, então o cara oxidou. Tá, ele perdeu elétron. Quantos elétrons ele perdeu? Ele perdeu 3. Ele perdeu 3 elétrons, que é justamente o que a gente vai chamar de delta NOx. O delta NOx do alumínio, ele vai ser representado assim, ó, presta atenção, ó, Al0 virando Al3+, aquoso, e agora olha o que eu vou escrever aqui, ó, mais 3 elétrons. Perceberam o que eu fiz? Eu escrevi os elétrons na reação, indicando que o alumínio perdeu. Né? O que está indicando que o alumínio perdeu esses elétrons? O fato de eu ter escrito esses elétrons do lado direito da reação. Como se você tivesse dizendo assim, ah, ele produziu 3 elétrons. Tá? Agora, o cobre, qual que foi a do cobre? O cobre, gente, ele foi de mais 2 para 0. Então, qual foi o delta NOx do cobre? Vamos ver? Olha como eu vou escrever o cobre, ó. Cobre 2 mais 2 elétrons virando cobre 0, que é a substância simples. Tá? E aí, quando você escreve o processo dessa forma, você entende por que a reação não está balanceada. O problema da reação, gente, está aqui, ó. O delta NOx do alumínio não é igual ao delta NOx do cobre. É por isso que a reação não está balanceada. Né? Eu me lembro que alguém também ontem falou assim, num dado momento da aula, escreveu no post, tudo que um dá, o outro recebe. Então, se o alumínio está doando, o cobre tem que receber a mesma quantidade. Então, o balanceamento, qual que é a conclusão que eu quero que vocês cheguem? Opa, perdão. A conclusão que a gente tem que chegar é a seguinte, vou escrever aqui, ó, conclusão. O balanceamento ocorre ao igualarmos os delta NOx. Delta NOx, a gente escreve assim, ó, delta NOx da oxidação e redução. Tá? Essas duas reações, gente, elas são chamadas de semi-reações porque elas estão integradas uma na outra. Sabe quando a gente aprendeu lei de Hess? Que quando você soma, você chega numa global? Então, essas duas que vocês estão vendo aí, amarela e azul, se você somar as duas, você tem que voltar na global. Só que aí é que vem a sacada. Eu tenho que olhar para essas duas
e multiplicá-las de tal maneira que os elétrons se igualem. Perceberam isso? O que eu tenho que fazer com a amarela? Multiplicar por 2. E a azul, multiplicar por 3. Tudo bem? Então, ó, o que a gente fez? Eu descobri quem oxidou, descobri quem reduziu, tá? Espera aí só um pouquinho, gente. Desculpa. Então, eu descobri quem oxidou, alumínio, e descobri quem reduziu, cobre. Beleza. Descobri quanto cada um oxidou e reduziu, que é o delta NOx. Delta NOx do alumínio, 3. Delta NOx do cobre, 2. Agora, eu vou igualar os delta NOx. E aí, o que eu vou fazer? Olha que interessante. Eu vou pegar o delta NOx do alumínio, que é 3, e vou usar para multiplicar a equação de baixo. Então, a equação de baixo eu vou multiplicar por 3. E vou pegar o delta NOx de baixo e multiplicar a de cima. Faz sentido isso para vocês? Para igualar os elétrons? Então, a gente tem novas reações. Quais são elas? Reação de oxidação. Vai ser 2 alumínios, 3 mais. Não, desculpa, perdão. 2 alumínio zero, dando 2 alumínios 3, mais 6 elétrons. Pronto. Redução. Vai ser 3 cobres, mais 6 elétrons, dando 3 cobres zeros. Certo? Tá aqui. Multipliquei cada uma pelo delta NOx da outra. Percebe? Agora eu vou somar as duas. Soma. Soma. Vai ficar. Você vai cortar os elétrons, né? Agora sim, você corta os elétrons. Você corta os elétrons. E aí você tem a global, que é 2 alumínios, 0, mais 3 cobre, 2, aquoso, dando 3 cobre zeros, sólido, mais 2 ALs, 3 mais aquoso. Confere aí. Confere aí. Tá? Danilo, essa reação está balanceada? Tá. 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 Agora ela está balanceada. E veja, que eu mudei os coeficientes, né? 2, 3, 3, 2. Os átomos estão balanceados. Percebe? 3 cobres do lado esquerdo, ó. 3 cobres do lado esquerdo, 3 cobres do lado direito. 2 alumínios do lado esquerdo, aqui, ó. 2 alumínios do lado direito. E os elétrons estão balanceados. Os elétrons. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, aberta para o chat. Como é que eu sei que os elétrons estão balanceados? Só olhando na global. Porque na global não aparece elétron, concorda? Na global não aparece elétron. Como é que eu provo pela global que os elétrons estão ok? Vamos ver se alguém lembra. Eu lembro que alguém tinha falado isso para mim ontem. Ó, já apareceu uma resposta aqui. Exatamente. Exatamente isso. Vou esperar mais alguém para ver se alguém responde. É exatamente isso que você falou aqui.
Tá perfeita a resposta. Beleza. Então é isso aí. Ó, vou falar a resposta aqui que falaram, tá? Você vai fazer o seguinte. Olha para o lado esquerdo. Quem tem carga do lado esquerdo? Não é o cobre? Tá. Quantos cobre eu tenho ali? 3. Cada cobre tem carga mais 2. Confere? Então, quanto de carga eu tenho do lado esquerdo? Mais 6. Aqui do lado esquerdo, eu tenho mais 6 de carga. Do outro lado, eu tenho mais 6 também, no alumínio. Tá? As cargas estão iguais, então isso indica que os elétrons foram balanceados. Então, na verdade, gente, qual é a grande conclusão que a gente chega com esse slide? O que está escrito no título. Para você balancear uma reação redox, você tem que primeiro balancear elétron, querido ou querida. Você tem que balancear elétron. Depois você balanceia átomo. Tá? O método de oxirredução, ele se baseia nessa premissa. Primeiro se preocupa em igualar os elétrons. Depois você balanceia os átomos. Tudo bem? Beleza? Dá trabalho? Dá. Só que tem um detalhe. A gente vai mecanizar esse processo. Tá? Tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz para te explicar o que você vai fazer sem pensar. Porque a bem da verdade é que o processo de oxirredução, ele é mecânico. Depois que você pega o jeito, você acaba não pensando mais no que você está fazendo. Você faz uma coisa, depois faz outra e balanceia. Tá? E aí isso gera, muitas vezes, no aluno, uma falta de compreensão. Fala, meu, por que eu estou fazendo isso? Qual é o princípio desse negócio aqui? O princípio está exatamente aqui. Quando a gente fizer o método, agora, você vai estar fazendo exatamente isso. Tá? Primeiro, só para recapitular. O que a gente fez primeiro? Descobriu quem oxidou e quem reduziu. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, descobrimos quanto cada um oxidou e reduziu, que seria isso aqui, ó, os delta NOx. Tá? Terceiro passo. Peguei os delta NOx e multipliquei as equações invertidas. Tá vendo, ó? O delta NOx da redução, eu usei na reação de oxidação, para multiplicar ela. Peguei o delta NOx da oxidação e usei na redução, para multiplicar ele. Por que eu fiz isso, né? Com qual objetivo? Igualar os elétrons. Tá? Aí, a hora que eu já tinha os coeficientes, ó, o alumínio ficou 2, o cobre ficou 3, eu coloquei a reação balanceada. Tá? Aí, peraí. Deixa eu ajeitar aqui, meu fone está meio ruim. Beleza? Então, a gente vai agora mecanizar isso aqui. Tá? São 4 passos. A gente vai fazer isso. E aí é só treinar exemplo. Tá? E é só treinar exemplo. E aí a aula acabou. Tá? Eu prometo que eu não vou me estender muito. Tô querendo até nem fazer intervalo. A gente vai fazer talvez 1h30 no máximo de aula. Tá bom? Podem tirar print, por favor. Beleza. Vamos lá. Aqui. Bom, passo a passo. Tá aqui. Esse é o roteiro, ó. Esse aqui é o roteiro. Tá? A gente vai fazer o passo a passo no exemplo. Tá? Aqui tem uma reação, gente. Ó. Isso é uma coisa que eu queria comentar antes da gente falar do passo a passo até. Olha para o tamanho dessa reação. Quando você estiver no vestibular, aparecer uma reação desse tipo, grandona, primeira coisa, já desconfia.
já desconfia. Por quê? Provavelmente ela é uma reação de oxirredução. As reações de oxirredução, elas não são sempre gigantes, mas na maioria sim, né? Isso, estão falando aqui, tem uns que são meio clichê, né? Por exemplo, tem uns elementos que aparecem de forma muito frequente nas reações redox. O cromo, o manganês, tá? Então, tem algumas coisas que você vai fazendo exercício de oxirredução, você vai falando, ah, tem um jeitão isso aqui, tem um jeitão. Quando a gente estuda pilha, né, que tem as reações de pilha também, que são reações grandes, as reações gigantes, né? Tá? Bom, enfim, a primeira coisa que você vai tentar fazer, provavelmente, é fazer o balanceamento na tentativa. E aí você vai perceber que vai ter problema. A questão toda é essa. Você olha para a reação e tenta fazer o balanceamento do jeito tradicional. Aí, puta, começou a bater a cabeça. Quando você começa a bater muita cabeça para botar número, é porque provavelmente os números são muito grandes. Os números são muito grandes. Aí você vai ter que usar o método de balanceamento por oxirredução, tá? Só contar um negócio para vocês. Peraí. Ah, tem um negócio aqui, falei. Que coisa estranha. Eu não lembro que ano foi, tá? Mas há bem tempo atrás, já tem mais de 10 anos, acho. O Enem cobrou uma questão que era um cálculo estequiométrico. Era um cálculo simples. Não era nada complicado, o cálculo em si. Mas os cara sacanearam por quê? Eles colocaram uma reação não balanceada e era de oxirredução. E aí o aluno tinha que primeiro balancear ela por oxirredução para depois fazer o cálculo. Então eles cobraram 2 assuntos numa questão só, tá? E isso já aconteceu em outros vestibulares também. Bom, enfim, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer: identificar na equação os elementos que sofreram oxidação e redução com os delta NOx. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar na equação e descobrir quem oxidou e quantos elétrons oxidou, e quem reduziu e quantos elétrons reduziu. Então, esse ponto aqui, gente, é o que a aula passada vai te dar. A aula passada, que foi NOx, foi para esse ponto aqui. Você olhar na equação e descobrir quem oxidou e reduziu. Tá? O que acontece aqui? Quando você não tem prática, como é que você vai descobrir quem oxidou e reduziu? Você vai ter que pegar um por um. Você vai fazer o seguinte: pega lá o potássio, veja qual é o NOx do potássio aqui. Aí vai lá do outro lado e veja qual é o NOx do potássio aqui. E veja se variou. Por quê? Ou se o elemento oxidou, né, o NOx aumenta. Se o elemento reduziu, o NOx diminui. Então você precisa ficar procurando. Potássio, vai lá. Tananã, vai lá. E aí vão algumas dicas. Vocês lembram que na aula de NOx, ontem, que eu falei assim, galera, tem alguns elementos cujo NOx varia muito. Tem alguns elementos cujo NOx varia muito. Eu dei o exemplo do carbono, porque para nós foi conveniente falar do carbono, que tem muitas variações, mas a gente citou o cloro. Quem mais que a gente citou ontem, vocês lembram? Que também varia NOx, nitrogênio, fósforo e enxofre. Geralmente, esses caras variam NOx. Então, por exemplo, quando eu olho para uma reação dessa, eu não vou procurar no oxigênio variação de NOx. Não é tão provável que o oxigênio tenha variação de NOx. Não tem nenhum indicativo de que o oxigênio tem variação de NOx, tá? Ah, mas dá para perceber quando tem variação? Dá para perceber. Isso eu posso garantir para vocês que dá. Deixa eu ver que estão fazendo uma pergunta aqui. O enxofre
Estão falando do enxofre aqui. Ele não deveria ser 2 para ficar neutro? Não, aqui é 0, ó. É enxofre 0 aqui, ó. Aqui é enxofre 0. Já que está falando do enxofre, né? Então já vamos colocar ele aqui, ó. Enxofre 0 e aqui enxofre 4. Tá? Aquele é substância simples, né? Aqui cuidado que ele não é íon, tá? Não é o íon sulfeto isso aqui. É diferente de você escrever isso aqui, ó. Isso é outra coisa, tá? E o enxofre a gente não representa assim também, ó. Não se representa assim. E não é isso aqui também. Tá pensando no que você estava perguntando aqui. É só substância simples enxofre mesmo. Substância simples enxofre. Tá? Então, ó, eu já descobri que o enxofre tem um delta NOx de 4. Tá? Beleza. Então, ó, o delta NOx da oxidação é 4 elétrons. Tá, deixa ele anotado aí. Agora, eu tenho que procurar quem reduziu. Cara, hidrogênio é quase sempre mais 1. Oxigênio é quase sempre menos 2. Potássio tem NOx fixo, gente. Mais 1. Eu vou no cromo. Eu vou no cromo, tá? Vamos lá, gente. Qual é o NOx do cromo aqui, ó? E depois aqui, ó. Lembra que nesses dois casos, a soma dos NOx tem que dar 0. A soma dos NOx tem que dar 0. E aí, quanto que dá o NOx do cromo ali? O do cromo deu isso. Isso. Olha, gente. Oxigênio é menos 2. Então aqui dá menos 14. Potássio é mais 1. Então aqui dá mais 2. Para zerar, como eu tenho 2 cromos, cada cromo tem que ser mais 6. Para dar mais 12. Para zerar a conta. Tá bom? Estamos aplicando aquelas regras de inox. Aqui, gente, o cromo é mais 3, né? Aqui o cromo é mais 3. Tá? O oxigênio é menos 2. Vai dar menos 6 a conta ali, né? Então, cada cromo tem que dar mais 3. Que daí a soma dá mais 6 e zera com os oxigênios. Tá certo? Então, o delta NOx da redução três elétrons. Tá bom? Beleza? Tá. Só que agora tem uma questão. Vocês lembram que na hora que a gente fez isso, no exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, a gente escreveu isso na forma de semi-reações. Para poder pegar esses valores aqui, ó, e inverter, não é? Não foi isso que a gente fez? Só que, eu não vou ficar escrevendo semi-reação. A gente vai fazer isso de um outro jeito. Até porque escrever semi-reação não é fácil. Não é tipo uma coisa ok. Olha, uma coisa é você escrever uma semi-reação aqui, ó. Tá? Outra coisa é você escrever aqui. Então, essa etapa 2, ela é uma mecanização do que a gente fez aqui, ó. Aqui. Tá? Essas semi-reações aqui, gente, nós vamos dar um nome para ela. Ó, a gente vai chamar de ramal. Ramal. O que é o ramal para nós? Por exemplo, o cromo, ele foi de mais 6 para mais 3, certo? Então, eu tenho uma substância com cromo do lado do reagente
e tem uma outra substância do lado do produto. Esse par de substâncias eu vou chamar de ramal. É o ramal redução. É o par das substâncias, tá? É o par das substâncias onde o átomo reduziu. Tá? Então foi o cromo que reduziu. Beleza. Quem é o ramal oxidação? O ramal oxidação, ele é formado pelo par enxofre SO2. Confere? Beleza. Quando a gente determina o ramal, é como se nós estivéssemos fazendo as semi-reações, tá? Aí olha o que ele fala. Escolher para cada ramal uma substância para iniciar o balanceamento. Então, eu vou pegar uma substância do ramal oxidação e vou pegar uma substância do ramal redução. Para começar o balanceamento, vai ser a primeira que a gente vai colocar o número na equação. Vai ser a primeira. Tá, só que tem um problema. Não é uma escolha aleatória, ela tem um critério. Então não é bem escolha, né? Não é bem escolha. Olha o que está escrito aqui nessa frase, ó. A substância escolhida deve conter o elemento que oxidou ou reduziu, vai depender do ramal que você está pegando, né? Na maior atomicidade possível. Vocês sabem o que significa a palavra atomicidade, gente? Atomicidade é esse número aqui, ó, da fórmula. Cr2O7. Tá? Atomicidade do oxigênio. 3. Entenderam? Então, não é bem uma escolha. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Pega o ramal oxidação. Ramal oxidação. SO2. Quem oxidou foi o enxofre. Em qual das duas substâncias eu tenho mais enxofre? Porque eu tenho que escolher a maior atomicidade possível do elemento. Ah, Danilo, só tem um enxofre do lado esquerdo. Só tem um enxofre do lado direito. Então, tanto faz. Então, aqui, eu podia pegar qualquer um. Então, eu vou escolher, agora sim é uma escolha, né? O S do lado esquerdo. É esse cara, eu vou colocar aqui uma coisinha já do lado dele, ó, para a gente começar a balancear por ele. A gente vai começar a balancear por ele, tá? Do lado da redução, gente, a mesma coisa. Quem reduziu foi o cromo. Do lado esquerdo, a substância tem 2 cromos. Do lado direito, ela tem 2 cromos. Eu posso escolher qualquer um. Professor, eu já ouvi falar em aula que é melhor escolher dos... Quando você pode escolher qualquer substância, né? É melhor escolher do mesmo lado. Procede? Não. Você pode escolher de qualquer lado mesmo. Por exemplo, ó, eu vou escolher o Cr2O3. Cr2O3. Tá aí, ó. Beleza? Então, eu escolhi o enxofre para começar o balanceamento. Então, o primeiro número que eu vou colocar é aqui, ó. É no enxofre. Depois eu vou colocar o número aqui. Ah, eu podia ter deixado um espaço maior, né? Ó, no Cr2O3. Tá bom? Tá, que número é esse? Que número eu vou colocar em cada um deles? Agora vem aquela história de multiplicar pelo invertido. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, por favor. Ó, lembra que eu tive aquela ideia de multiplicar pelos deltas invertidos?
Quando eu multiplicar pelos deltas invertidos, eu estarei igualando os elétrons. Concorda? Aqui embaixo, ó. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Esse é o passo número 3. Esse é o passo número 3. Ó, vamos voltar lá. Aqui, ó. Igualar o número de elétrons transferidos, ajustando os coeficientes em cada ramal. Como é que a gente iguala os elétrons envolvidos? Bom, eu vou pegar o ramal oxidação número 4 e vou usar na redução. Então, esse carinha eu vou multiplicar por 4. Esse carinha eu multiplico por 4. E esse outro carinha aqui, ó, eu multiplico por 3. Acabou. Acabou o balanceamento. Esses números são os números que você precisa para acertar os elétrons. Quando você colocar, agora vamos lá. Quando você colocar um 3 aqui e colocar um 4 aqui, você garante que os elétrons serão balanceados. A partir do momento que você fixou esses números aí, os elétrons eles vão sair balanceados. Agora você tem que terminar o balanceamento. Quer dizer, como assim, Danilo, você tem que terminar? Não sou eu que estou fazendo? Não, até agora não, né? Essa técnica, né, tipo que a gente está fazendo, ela não vai te dar a reação toda balanceada. Ela vai te dar o start, ela vai dizer, olha, começa por aqui, põe 3 no enxofre, põe 4 no cromo, e aí você termina. Aí vem a última parte, ó. Após o ajuste de elétrons, terminar o balanceamento pelos átomos. Então agora eu começo. Bom, se eu coloquei 3 enxofres do lado esquerdo, eu vou colocar 3 no direito. Beleza, o enxofre fechei. Aí você vai fechando os átomos. Um por um, tá? Um por um. Beleza? Bom, cromo. Quantos cromos eu tenho do lado direito? Tenho 8, concorda? Que eu tenho 4 CR2O3. Então, do outro lado, eu tenho que ter 8 também. Para ter 8, eu vou colocar 4 aqui, ó. Deixa eu apagar esse potássio chato aqui. Ó, 4. Fechei o cromo. Você vai fechando átomo por átomo. Agora, eu quero fechar o potássio, gente. Vai pegando esses átomos mais esquisitões e vai fechando eles primeiro, tá? Por que é melhor fechar primeiro eles? Porque eles se repetem menos vezes. É meio, é meio, é meio ruim, assim, não é que é meio ruim, é meio difícil você começar pelo oxigênio. Por que é ruim de começar pelo oxigênio? Meu, o oxigênio está esparramado. Tem oxigênio em tudo quanto é lado. Então você vai balanceando primeiro os átomos que se repetem menos. Balancei o enxofre e o cromo por causa do delta lá, né? Agora o potássio eu vou colocar um 8 aqui, por causa do 4K2CR2O7, tá? E aí é o seguinte, gurizada, eu não posso mais mexer em lugar nenhum, a não ser na água. Todos já estão com o número fechado. 8, 3 no enxofre, 8, não, é 4, 3, 8, 4, 3. Agora é só na água. Para balancear a água, uma dica é pegar os hidrogênios. Do lado direito, eu tenho 8 hidrogênios aqui, ó. Ó, 8. Então, se eu colocar um 4 aqui, eu balanceio o hidrogênio, tá? Balanceio o hidrogênio. Bom, supostamente o oxigênio tem que estar balanceado, porque a gente não tem mais onde mexer. Né? A gente foi balanceando os átomos e acabou que o oxigênio ficou por último, tá? Vamos fazer a conta. Aqui desse lado, eu tenho 14 Os mais 4, dá 18. Aqui, deixa eu ver.
Opa, peraí, ó. Tô achando que tem alguma coisa estranha aqui. 7, 14, 20. Ah, não, são 28, né, Danilo? Haha, 28. 7 vezes 4 é 28. Tá? Mais 4. Não, ixi, tem bem mais aqui. Peraí, mano. Nossa, falei, Danilo, você tá fazendo conta errada, ó. 7 vezes 4, 28. Só aqui, ó. 28. Mais 4 dá 32. Confere? Isso agora conferiu. Agora, desse lado aqui, eu tenho 8 mais 12. Ó, não tá batendo. Peraí. Não está batendo. 8 mais 4 vezes 3, 12, dá 20. Tem 26 aqui. Onde está o problema? Onde será que está o problema? Não estou achando. 7 vezes 4, 28. Mais 4, 32. Fechou aqui. 8KH. Tá, 8. Aqui tem mais 4, 12. Dá 20. 3 vezes 2, 6. Por que o oxigênio não está batendo? Ou eu estou viajando, gente? Diz pra eu aí, mas eu acho que eu não estou viajando, não. Tô achando que tem alguma molécula com fórmula errada aqui. O seu bateu? Então o meu que tá errado. O teu deu quantos de cada lado? Aqui não tá batendo. K2CR2O7, KOH, 8KOH, CR2O3. Acho que tá tudo certo. Deixa eu conferir de novo os deltas aqui. 3, tá certo. 3 enxofres, 3. Tá tudo certo. Eu tô achando que tem alguma coisa errada na fórmula. É, tá. Eu vou tentar fazer de novo também. Vou conferir todos os números aqui. Espera aí. Deixa eu ver. O cromo foi de 6 para 3, ok. Variação de inox 3, fechou. Aqui 3. O enxofre foi de 0 para 4. Variação de 4. Põe 4 aqui. Eu tô achando que tem alguma fórmula escrita errada. 4 aqui dá 8. 4 aqui dá 8. Fechou. 3 aqui, 3. Aqui também 3. Tá, fechou. Aí 4, 8. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, tá, mas eu não posso balancear. Eu tenho que balancear primeiro hidrogênio mesmo. Não tem jeito. Eu tinha que colocar esse 8 aqui. E colocar esse aqui, aqui. 4, 8, tá certo. Eu tô achando que tem alguma coisa escrita errada aqui. O que é bem pouco provável, mas deixa eu ver. 8, 8 hidrogênios. 8 hidrogênios, tá. É, não tá batendo o meu não, viu, gente? O meu aqui não tá batendo. Aqui tem 8. Depois eu vou procurar essa reação na internet de novo. 4 vezes 3, 12 dá 20. 26. 4, 8. Vou procurar a reação na internet depois para ver o que está acontecendo com ela, tá? Mas tem alguma coisa estranha nela. Não sei se a fórmula aqui é CR2O5. Ela tá certa, a reação? Você procurou na internet? Ai, que bom. Então tem erro nosso aqui. Então tem erro de conta. Então tem erro de conta. Onde está esse erro, gente? Ah, domingo de manhã. 3 enxofres. 4. 7 vezes 4, 28. 9, 30, 31, 32. É o oxigênio que não está fechando. Será que tem alguma outra coisa escrita? Não tem nada escrito a mais que isso, não? Duas águas e 4 KOH. Hum,
Será? Porque aqui o delta... Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Ó, de 2 para 4. Esse é o delta NOx do enxofre. Ele foi jogado para o K4CR2O3. O delta NOx do cromo foi 3. Ele foi jogado para o enxofre. Tá. 3 enxofres, 3 enxofres. 8 cromos, 8 cromos. Então, o problema é o seguinte. Estão falando para colocar 4 no KOH. Mas se eu botar 4 no KOH, eu vou ter que colocar 1 aqui. Aí o cromo desbalanceia. Porque o cromo tem que ter 8, cara. O problema do cromo é que ele tem que ter 8. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Eu vou, de qualquer forma, eu vou passar para frente aqui, depois a gente volta nela, tá? Eu vou pegar os outros exemplos. Vamos fazer os outros exemplos. Mas manda a foto para mim. Vamos pegar essa daqui, ó. Depois já vou pegar a foto aqui para olhar, tá? Ah, você já mandou, já. Oh, maravilha. Ah, peraí que eu acho que eu descobri o erro. Eu descobri o erro, peraí. Não, tá certo. E 3 enxofres. 3 enxofres. Por que 2 cromos? Por que 2 cromos? Agora eu fiquei cafifado aqui. 3. O cromo foi de mais 6 para mais 3. Confere. Mais 6 para mais 3. 3 elétrons. Aqui. 3 no enxofre. O delta do enxofre foi de 0 para 4. Eu vou ver aqui, gente. Eu tô achando que tá estranho isso aqui. Não sei o que tá estranho, se é a minha cabeça ou é o exercício. Mas eu vou ver aqui, senão a gente fica enganchado no negócio aqui e não anda para frente, tá? Qualquer coisa, manda a resolução para vocês no grupo. Aqui, ó. CS2 mais H2S, dando mais Cu, dando Cu2S mais CH4. Essa reação, se aparece no vestibular, por exemplo, eu tentaria balancear pelo método tradicional, porque ela é uma reação aparentemente pequena. Não tem, talvez não seja tão complicado de balancear. Como a gente está fazendo por NOx, eu vou praticar aqui por NOx, tá? Vamos lá, gente. Quem oxidou e quem reduziu? Primeiro. Quem oxidou e quem reduziu? Olha, uma boa dica é começar pelo cobre. O cobre, gente, ele tem carga aqui 0. E aqui, a carga dele é mais 1. Aqui, ó, alguém tinha perguntado do enxofre, né, agora há pouco. O enxofre tem carga menos 2 aqui. Mas por que aqui o enxofre tem carga menos 2? Porque ele está fazendo ligação iônica. Ele está fazendo ligação com metal, tá? Então é menos 2 a carga do enxofre. Então o cobre é mais 1, tá? Então aqui, ó, isso aqui já é o ramal oxidação. Então já vou escrever aqui, ó, ramal oxidação. Ele é formado por cobre ou Cu2S. Cobre ou Cu2S. Tá, beleza. Agora eu vou ter que procurar o ramal redução. O ramal redução. Olha, quem reduziu aqui, gente, tá com a cara de ser o carbono. Ó, nessa molécula aqui, ó, CS2, deixa eu, peraí, ai, perdão. Ó, vou desenhar a estrutura do CS2 aqui para vocês darem uma olhada, ó. Olha para isso aqui, tá?
O NOx do carbono aqui, gurizada, é mais 4. Ele está ligado com 2 enxofres, né? E o enxofre ele é um pouco mais eletronegativo que o carbono. Então seria uma carga virtual, ele puxa, né? Então o NOx dele aqui é mais 4. Tá? E no metano é menos 4. É menos 4. Tá? Beleza? Então, o delta no... aqui olha o delta NOx do metano, do carbono. Dá 8. De menos 4 até 4. Aliás, de mais 4 a menos 4, né? Perdão. Ele fez a redução. Então, aqui você tem o ramal redução. Ramal, redução. Que vai ser CS2 ou CH4. Tá aqui. Beleza. Agora eu vou escolher uma substância de cada ramal para começar o balanceamento. No ramal oxidação, a gente vai ter que pegar o cobre 2. Ah, eu já descobri o que eu errei. Eu já descobri o que eu errei. Eu já descobri o que eu errei na outra. A gente já volta lá, tá? A gente já volta. Agora, fazendo de novo aqui, passo a passo, você fala, opa, acho que eu esqueci de fazer uma coisa. Acho que eu esqueci de fazer uma coisa. Gente, o que acontece? Vamos lá. O ramal do cobre, o delta NOx do cobre, é um elétron, né? É um elétron. E o delta NOx do carbono é 8. 8 elétrons. Tá, deixa eu escrever assim, vou escrever de um jeito mais didático, peraí. Ó. Delta NOx, oxidação, 1 elétron. Tá. Para o ramal redução, delta NOx, redução, 8 elétrons. Então, ó, como os delta NOx são diferentes, a gente já vê que, de fato, a reação não está balanceada. Tá bom, maravilha. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma substância de cada ramal para começar o balanceamento, certo? Tá. Qual era o critério? Maior atomicidade do átomo que sofreu o processo. Então, por exemplo, no caso do ramal oxidação, eu vou escolher esse cara aqui, ó. Tá aqui. Aqui. Beleza? Tá. No caso do ramal redução, eu vou escolher qualquer um deles. Então, vou escolher o metano. Vou escolher o metano. CH4. CH4. Tá aqui. Beleza? Tá, agora vamos lá. Eu tenho 2 cobres doando cada um elétron. Um elétron. Então, cada molécula que tem 2 cobres vai doar 2 elétrons, concorda? Esses elétrons aqui, ó, eles são elétrons doados. Tá? Esse delta NOx, galera, é o delta NOx de cada cobre. Cada um cobre. Então, cada molécula dessa daqui, ela pode doar quantos elétrons? 2, concorda? Então, o delta NOx da oxidação, ele não vai ser 1. Eu não vou usar 1, eu vou usar 2. Esse é o delta NOx da oxidação. Eu pego o delta NOx de cada cobre
e multiplico pelo número de cobres que eu tenho na molécula. Então, o que eu acabei de descobrir, na verdade? Que desta molécula CuS2 aqui, estão partindo 2 elétrons. Tá? Ah, e o delta NOx da redução? Bom, quem reduziu foi o carbono. Qual foi o delta NOx do carbono? Do carbono. Foi 8. Já respondo, tá? Tô vendo aqui que o pessoal está perguntando, já respondo. Então, cada carbono recebeu 8 elétrons, certo? Então, eu vou pegar o delta NOx do carbono e multiplicar pelo número de carbonos. 8. É isso que faltou na conta. É isso que faltou na conta. Multiplicar pelo número de átomos. Eu esqueci. Simplesmente esqueci. Tá? Porque, para pensar, né? Eu tô parando para pensar comigo mesmo. Por que eu tenho que escolher o de maior atomicidade? Para quê? É justamente para fazer isso. Pegar o delta NOx, que você encontrou lá na equação, e multiplicar pelo número de átomos da molécula. Tá? Então é muito importante que vocês entendam por que eu multipliquei o delta NOx por 2, no caso do cobre. Porque o delta NOx, na verdade, é o número de elétrons que cada átomo vai perder. Cada átomo. Só que na molécula eu tenho 2. Tá? Então eu tenho que multiplicar por 2. Beleza. Então agora eu pego o número 8 e ponho aqui, ó. E o número 2 e ponho aqui. E o número 2 e ponho aqui. E vamos ver o que acontece agora. Vamos ver. Põe um 8 aqui, né? Um 8 aqui. Põe um 2 no CH4. Tá? E agora termina o balanceamento. Vamos terminar o balanceamento. Bom, se eu pus 8 aqui no Cu2S, então eu vou ter que tacar um 16 aqui no cobre, né? Ó. Vê se vocês concordam. 16. 2 carbonos, 2 carbonos. Tá aqui. Tá? Agora precisa balancear os hidrogênios e os enxofres, né? Vamos pelos hidrogênios, que eu acho que é mais fácil. Do lado direito, eu tenho 8 hidrogênios, então aqui eu vou colocar 4. 4. Aqui, balanceamos. Agora precisa conferir o enxofre. O enxofre, ó, do lado esquerdo, eu tenho 4, né? Mais 4, 8. Do lado direito tem 8 também. Então, fechou a balada. Tá? Fechou a balada. Tranquilo? Podem printar. Vamos voltar lá no outro? Vocês não ficam bravos comigo? Só para a gente corrigir o outro ali? Vamos lá. Peraí, tira print desse primeiro. E é louco, às vezes você fica olhando. Isso acontece muito quando você vai corrigir prova. Você fica olhando a questão errada e você não acha o erro. Você não acha. Você fala, meu, cadê o erro? Cadê o erro? Aí você tem que parar e resolver de novo para encontrar o erro. Se você ficar olhando aquilo, fica meio viciada a análise. Foi aqui o negócio, ó. Ó. Onde foi meu erro? Foi aqui, ó. Bom, eu vou ter que apagar várias coisas, né? Eu vou ter que apagar isso aqui. E o erro começou aqui, ó. No 3 e no 4. Foi aqui. Vamos lá. O delta NOx do enxofre é 4. Certo? Tá. 4 vezes 1. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um enxofre. Então, antes de você trocar os delta NOx, você tem que fazer essa conta, ó. 4 vezes 1, 4 elétrons. Então, esse é o delta NOx que você vai trocar. Ah, mas é igual ao de lá. É, tudo bem, mas no caso do cromo não é. Qual é o delta NOx do cromo? Vamos lá. A reação está mostrando que é 3, não é? A reação está mostrando que é 3. Acontece que eu tenho que pegar a substância que tem 2 cromos, gente. Ó, aqui, ó. Bem aqui no cantinho. 2 cromos. Então, eu vou pegar o delta NOx do cromo
e multiplicar pelo número de cromos. Dá 6. Dá 6. Perceberam como deu diferente agora? Bom, até o erro ele serve para alguma coisa, é o que eu costumo dizer. Foi legal eu ter errado com vocês aqui pelo seguinte, para mostrar para vocês uma coisa. Você vai saber quando está errado, porque você não consegue fechar o balanceamento. Vocês viram que a gente foi balanceando, foi balanceando, foi balanceando, e só sobrou o oxigênio. De repente, o aluno, às vezes, com pressa, lá na hora da prova, fala: ah, não, putz, acho que deve estar balanceado. E a gente viu que não estava. Então, quando você cometeu algum erro nessas etapas, como, né, onde foi o erro que eu cometi? Foi no igualar o número de elétrons do... Não. A substância escolhida deve ter o elemento oxidado e reduzido na maior atomicidade possível. Foi não ter usado essa parte. Tá? Dali para frente já era. Fechou, deu problema. Bom, e aí, gente? Que números eu uso para multiplicar? Olha, eu posso pegar o 6 e multiplicar o enxofre. E posso pegar o 4 e multiplicar o cromo. Mas eu posso usar números menores. Eu posso pegar e multiplicar esse cara aqui por 3, ó, e esse 2. Faz uma conta aqui comigo, ó. Qual foi o delta NOx de oxidação? Não é 4? 4. 4 vezes 3, 12 elétrons. 12 elétrons vão ser oxidados. Porque se você colocar um 3 aqui no enxofre, gente, você está falando que vão sair do enxofre 3 vezes 4 elétrons. Então, o 3 vem aqui, ó. Agora acho que vai sair, ó. 3. Põe um 2 aqui, com as correções, né? Ó o 2. 2 vezes 6. 12 elétrons. Então, na hora que você multiplicou por 3 e 2, você igualou os elétrons, tá? Agora, continua. Então, você põe 3 aqui, ó, no SO2. Põe um 2 aqui, ó, no K2CR2O7, para balancear o cromo. E agora termina o resto, com o hidrogênio e o oxigênio. Ah, tem o potássio, né? O potássio tem que vir 4 aqui. Agora fechou, vamos ver. Ó, hidrogênio tem 4 do lado direito, né? Então aqui eu vou botar 2. 2. Acho que agora fechou. 2 vezes 7 dá 14. Mais 2, 16. Aqui tem 4. Mais 6, 10. Mais 6, 16. Agora fechou. Aí. Agora vocês podem tirar print da tela, gente. Podem tirar print que agora ela tá certa. Bom, vamos fazer um outro aqui, porque tem uns negocinhos. Aí, agora... Então, isso aqui é aula, tá? Isso aqui é aula. Agora, tem uns detalhezinhos que eu queria explorar com vocês, tá? Então, a gente vai pegar mais exemplos. É só exemplo, que nem eu falei para vocês. É só exemplo de reação. Para a gente ver as tretas que podem acontecer. Opa, perdão, aqui. Aí ele fala assim, aqui a gente vai montar a equação e tentar balancear. Sabe-se que o cobre metálico reage com ácido nítrico diluído e produz óxido de nitrogênio 4. Esse 4 é a valência do nitrogênio, tá? O NOx. Água e um nitrato, no qual o cobre tem o seu maior número de oxidação, dentre os dois mais comuns. Então ele meio que foi ditando, ó, cobre metálico reage
com ácido nítrico produzindo óxido de nitrogênio 4, óxido de nitrogênio 4, NO2. Concorda? Por um óxido de nitrogênio dá mais 4. Mais água mais nitrato, no qual o cobre tem o maior número de oxidação, ou seja, é cobre 2. Cobre 2. Cobre 2. Tá aqui. Formule e ajuste a equação. Tá aí. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui tem uma novidade. Aqui temos uma novidade. São alguns probleminhas que acontecem na hora de você tomar decisões, tá? Que é na hora de você escolher uma substância no ramal. E geralmente é ali que dá o problema. Então aqui, ó, eu vou começar pelo cobre. O cobre ele foi de 0 para mais 2. Então, já vou escrever aqui, ó, ramal oxidação. O delta NOx foi 2 elétrons. Daqui eu vou poder escolher qualquer um, né? Vocês concordam? Porque os dois têm a mesma quantidade de cobre. Tá. Ramal redução. Conseguem pegar quem reduziu aí, gente? Quem que reduziu, cara? O oxigênio é menos 2 em todo mundo, né? O hidrogênio é mais 1. Né? Tá com cara de ser o nitrogênio, né? Isso, ó, o pessoal tá respondendo aqui o nitrogênio. Tá com cara de ser o nitrogênio. Tá, então vamos lá. O nitrogênio aqui, ele é mais 5. E aquele é mais 4. Mais 4. Tá aqui. Qual é o ramal redução, então? O ramal redução é o HNO3, NO2. Tá bom? Beleza. Agora é que vem o problema. É aqui que vem o problema. Aqui é o seguinte. No caso do ramal oxidação, eu tenho um cobre de um lado, um cobre do outro, e aí eu vou escolher qualquer um. Então eu vou escolher o do lado esquerdo. Então eu já faço isso aqui, ó. Eu pego o delta NOx dele e multiplico pela atomicidade, que nesse caso é 1. Esse é o número que você vai usar lá embaixo, na redução. Tá? Então, para quem não entendeu, tá, gente? Esse número aqui, ó, é a atomicidade do cobre. Tá? O problema vai acontecer na redução. Por quê? Redução eu tenho HNO3 de um lado, eu tenho HNO3 de um lado e eu tenho NO2 do outro. Só que aqui eu sou obrigado a escolher o NO2. Obrigatório. Obrigatório. O delta 2, por que 2? De qual delta? Pera aí que você está falando. Ah, é verdade, ó, já ia errar de novo. Agora vocês já estão ligeiro, né? Deixa o cara falar aqui. Obrigado. Obrigado. Aqui, ó. 2. Perdão. Senão já ia dar ruim, né? Já ia dar ruim. Tá, agora voltando à história do redução. Gente, nesse caso, eu sou obrigado a escolher o NO2. Por quê?
que acontece? Se você olhar do lado direito da reação, lá no CuNO3, eu tenho esse nitrogênio aqui, ó. Esse nitrogênio, ele é mais 5 também, não é? Tudo bem? Tá, e daí, Danilo? Por que você está me contando isso? Eu quero dizer o seguinte. Se eu tenho nitrogênio mais 5 do outro lado, vocês concordam comigo que não foram todos os nitrogênios que reduziram? Nem todos reduziram. Por algum motivo, sei lá qual, não foram todos os nitrogênios que reduziram. Porque tem alguns nitrogênios lá do lado direito com NOx 5 ainda. Então, onde está o perigo? Se você, por acaso, escolher o HNO3 para balancear, você está dizendo nas entrelinhas que todos os nitrogênios reduziram. E não é verdade. Não é verdade. Então, nesse caso, eu não posso escolher esse cara aqui, ó. Não escolher. Você vai escolher, na verdade, quem variou o NOx. Quem que variou o NOx? Quem que é o diferentão ali? É o NO2? É ele? Então é ele que você vai escolher. Tá? Então, aqui é um caso que suplanta a atomicidade. A suplanta. Você vai escolher porque foi ele que variou o NOx. Então, é só ele que tem que ser balanceado. Então, você vai fazer o balanceamento em cima dele. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu pego o delta NOx, que é 1, multiplico pela atomicidade, que é 1. Aqui, tá, deixa eu conferir para ver se eu não estou fazendo nada errado de novo. E aqui vai dar um elétron. Aqui deu 2, né? Eu esqueci de terminar de corrigir aqui, ó. Aqui eu esqueci de terminar de corrigir. 2 elétrons. Pronto. Beleza. Agora eu troco os valores. Então vai ter que ter um 2 aqui e um 1 aqui. Trocando os valores. Então eu ponho 1 aqui. Eu ponho 2 aqui. E aí eu saio balanceando. Né? Como eu coloquei 1 do lado esquerdo no cobre, eu já coloco 1 aqui, ó. Colocando esse 1 do lado direito, a gente já fecha o nitrogênio. Não sei se vocês percebem que do lado direito, né, do lado dos produtos, eu tenho 4 nitrogênios, 4, e do lado esquerdo eu vou ter 4 também, aqui, ó. 4. Balanceei o nitrogênio, agora falta o H, eu vou botar um 2 aqui, na água. Confere os oxigênios, do lado esquerdo tem 12, do direito tem 4, mais 2, 6, mais 6, 12. Tá, bateu, é isso aí. Tá? Beleza? Ah, aqui, gente, eu queria introduzir uma outra pergunta, que a gente acabou fazendo 2 exemplos e eu acabei não perguntando para vocês, foi viagem minha. Quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Vamos lá. Agente oxidante é quem faz o outro oxidar. É quem faz o outro oxidar. Para você fazer o outro oxidar, você tem que pegar elétron dele. Então, o agente oxidante é o ácido nítrico. É o ácido nítrico, é o HNO3. Foi ali que os elétrons foram parar, no nitrogênio. No nitrogênio. O nitrogênio reduziu, então ele provocou oxidação de alguém. Quem oxidou? Foi o cobre, né? Então, quando o cobre oxida, ele dá elétron para o nitrogênio. Concorda? Então, o cobre
fez o nitrogênio reduzir. Então, o cobre é o agente redutor. Olha lá. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Tá bom? Beleza. Quantos elétrons foram transferidos no processo? Essa é uma outra pergunta. Quantos elétrons foram transferidos no processo? 2. 2. Saíram 2 elétrons do cobre e chegaram 2 elétrons no nitrogênio. Por isso que o nitrogênio foi multiplicado por 2 aqui, ó. Tá? Beleza? Que aí dá o número de elétrons certinho aqui, ó. 2 elétrons. Tá bom? Beleza? Queria fazer mais um com vocês, eu posso? Aí eu prometo que acaba. Na verdade, tem uns 300, tá, gente? Mas eu não vou fazer todos, não. Misericórdia. Opa, peraí. Espera, aqui, ó. Eu já tô judiando demais de vocês. Eu sei disso. Aqui. Deixa eu ver qual que eu quero. Não. Não. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é um caso bem interessante. Esse caso de oxirredução é chamado de reação de desproporcionamento ou de auto-oxirredução. É um caso onde na reação acontece do mesmo elemento oxidar e reduzir. Tá? Como que a gente procede numa situação em que isso ocorre? O mesmo elemento vai oxidar e reduzir. Bom, vamos achar primeiro ele, né? Aqui, eu já vou direto onde me interessa, tá, gente? Ó, eu tenho cloro reagindo com NaOH, dando água, mais NaCl, mais o hipoclorito. Lembra que eu falei do hipoclorito ontem, né? Na aula. Não sei se foi do hipoclorito ontem, ou sei lá, foi um desses dias aí. Bom, o cloro, gente, aqui, ele tem NOx 0. 0. Tá. No NaCl, ele tem NOx menos 1. E no NaClO, ele tem NOx mais 1. Tá? Então, a gente tem, daqui para cá, um delta NOx de 1 elétron. E daqui para cá, também de 1 elétron. Tá? Qual é a novidade nesse caso? Na hora de escolher a substância no ramal. Porque, veja, o que vai acontecer aqui? Ramal oxidação. Você tem Cl2, NaClO. Se eu for escolher pelo critério atomicidade, eu teria que escolher o cloro. Só que eu não posso escolher o cloro dessa vez, porque ele também está no outro ramal. Ele está no outro ramal. Ele faz par com o Cl2, NaCl. Então, nas reações de desproporcionamento, que acontecem com alguns elementos, o elemento que auto-ox reduz, ele não pode ser escolhido. Então, aqui eu vou escolher o NaCl, tá? E aí eu vou fazer a conta. Qual foi o delta NOx do cara? O delta NOx do cara foi 1 elétron.
multiplicado pela atomicidade. Um átomo igual a 1. Esse é o coeficiente que vai parar na oxidação. Tá? E nesse caso, o balanceamento é bem simples também, né? Ó, no ramal oxidação, NaClO, qual é o delta NOx do cloro? 1 elétron. Vezes quantos cloros? 1. Então dá 1 aqui. Dá 1 aqui. Peraí que estão perguntando um negócio aqui, professor. No caso, não dá para pegar as substituições com o sódio, porque a carga não varia. O sódio, cara, ele quase nunca vai reagir. Não é que ele quase nunca vai reagir, desculpa. Quase nunca vai ser ele que oxida e reduz. A carga dele não varia. Então você não vai olhar para ele. O problema não é ele, tá? Você nem se preocupa com a questão do sódio. Ah, tem sódio espalhado dos dois lados também. Do lado direito tem espalhado também, não tem importância isso. Tá? Bom, como aqui deu 1 e 1, os valores que a gente tem que usar invertidos, então o balanceamento ele fica bem simples. Tá? Fica 1 para cá, fechou. 1 para cá, por conta dos cloros. O cloro aqui está fechado, ó, com 2 elétrons. Tá? Agora é balancear o resto. Bom, tem 2 sódios, põe 2 aqui, né? Deve estar balanceado já. Já tá, né? Porque tem 2 hidrogênios, e aqui se colocar 1 na água, ó, você fechou. Tá? Ó, por exemplo, essa é uma reação que não vale a pena balancear por oxirredução. Ela é pequenininha. Na tentativa, você consegue, com coeficientes pequenininhos. Tá? Eu coloquei ela aqui para ilustrar o problema do desproporcionamento. Tá? Beleza? Eu queria fazer só mais uma, gente. Eu juro que é só mais uma. Porque eu queria falar da água oxigenada. Pausa para o espirro. A pessoa está espirrando. Deixa eu achar ela aqui. 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 Esses exemplos aqui, todos eles têm uma coisa em comum. Eles envolvem água oxigenada. Se vocês quiserem tirar print dessa tela para treinar em casa, tá? Fiquem à vontade. Estão perguntando um negócio aqui, peraí. Agente oxidante e agente redutor. Na verdade, aqui é o cloro, isso. Ele é o agente oxidante e o redutor ao mesmo tempo, tá bom? Por isso que é uma auto-ox-redução. Na verdade, não é que é mais ou menos assim, só para tentar imaginar, né, a situação. A molécula não tem 2 cloros? 2. Imagina que na hora que a molécula quebrou, um cloro deu elétron para o outro. Um ficou menos 1 e o outro ficou mais 1. É bizarro isso, né? É uma transferência de elétron entre átomos iguais. Não é todo átomo que faz isso, tá, gente? Alguns átomos fazem. Beleza? Bom, voltando. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Antes de... Espera só um minuto, tá, gente? Só quero duplicar uma tela aqui, porque eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Pronto. Antes de eu mostrar aquela tela das reações, deixa eu contar um negócio aqui da água oxigenada para vocês. Tá? Se você estiver anotando isso no caderno, essas coisas,
Pode colocar na desproporcionamento mesmo, tá? É uma sequência do desproporcionamento. O que acontece? O oxigênio, ele pode ter NOx 0, -1 e -2, ok? 0, O2, O3, -2, água e uma porrada de outras coisas, CO2, um monte de ácido, enfim. E o -1, que é o patinho feio, são os peróxidos, dos quais o mais famoso, ou a mais famosa, é o peróxido de hidrogênio, tá? Quando é que eu chamo isso de água oxigenada? Quando ele está dissolvido na água. Quando ele está dissolvido na água. Você tem uma solução de peróxido de hidrogênio. Tá. O problema desse peróxido é o seguinte, esse oxigênio, ele é meio levado, digamos assim. Porque, olha só, gente, se um oxigênio tem NOx -2, você concorda comigo que ele nunca poderá reduzir? Se ele já está com o NOx menor possível, ele não pode reduzir. Então vamos fazer uma brincadeira idiota. Ele é irredutível, esse cara. Mas ele pode oxidar. Ele pode oxidar. Quando a água vira oxigênio, por exemplo, quando a água vira oxigênio. Vocês conhecem algum processo onde a água vira oxigênio, gente, na natureza? Conhece alguma coisa que produz oxigênio a partir da água? Pensa aí que vocês depois imaginam. Bom, então esse oxigênio ele pode oxidar. E o O2? O O2, coitado, esse não pode oxidar, porque ele já tem NOx 0. Ele só pode reduzir. Então, um só pode oxidar, o outro só pode reduzir. O peróxido ele pode fazer os dois. O peróxido pode oxidar e virar oxigênio, e o peróxido pode reduzir e virar água, tá? E além de tudo, o peróxido de hidrogênio é instável, ou seja, ele reage fácil. Tudo bem? Bom, você tem duas consequências para isso. Primeira, peróxidos sofrem decomposição espontânea. Qual é a decomposição dele? H2O2, dando água, mais meio de O2. Isso é um desproporcionamento também. A água tá, o H2O2, ó, ele tem, o oxigênio tem NOx -1, tá? Um oxigênio vai para 0 e o outro oxigênio vai para -2. Olha lá, igual aconteceu no cloro, tá? Igual aconteceu no cloro, beleza? Essa reação explica a ação bactericida da água oxigenada, que talvez seja uma coisa que você já tenha ouvido falar também na aula de biologia, tá? Não vou me estender muito para isso, não. Mas na química, onde que isso pega? Quando aparecer reação com água oxigenada, ou ela pode oxidar ou reduzir. Então, o H2O2, ele pode ser um agente oxidante, ou ele pode ser um agente redutor, tá? É isso que tem que tomar cuidado. Você tem que ver o que acontece com a água, com H2O2. Por exemplo, vai ter reação em que o H2O2 ele vai virar oxigênio. Ele vai virar oxigênio só. Quando ele virar oxigênio é porque ele sofreu oxidação.
Vai ter reações em que o H2O2 vai virar água. E aí ele sofreu redução, tá? Então eu queria encerrar a aula pegando um exemplo para mostrar para vocês de como que isso pode aparecer numa equação de oxirredução, tá? Se quiserem tirar print dessa tela. Para a gente não ficar muito tempo pendurado aqui também. Beleza, vamos lá. Aqui. Ó, o que acontece? Lembra que eu comecei a aula nos exemplos dizendo assim, olha, quando você for procurar quem oxidou e quem reduziu, não fica muito preocupado com o oxigênio. Não fica muito preocupado com o oxigênio. Essa foi a observação. Por que eu disse isso para vocês? Porque geralmente não é o oxigênio que oxida nem reduz. Só que quando você encontrar na equação H2O2, já fica atento. Por quê? Provavelmente o oxigênio oxidou ou reduziu. Então, ó, eu vou pegar a primeira equação, vamos tentar balancear ela aqui. Ó, eu tenho aqui H2O2. Então, de cara, eu vou começar olhando para o NOx desse cara, que é -1. Tá. Do outro lado, e é aí que está o link com o slide que eu passei agora há pouco. Do outro lado, ou tem que ter água ou O2. Ou tem que ter água ou O2. Esse vai ser o par ramal. Então, por exemplo, do outro lado, eu já encontrei água. Eu já encontrei água. Então, este oxigênio aqui é o oxigênio que você tem que pegar do ramal. Porque se você olhar nas outras moléculas, gente, todas, por exemplo, aqui tem oxigênio também, ó. Tem oxigênio. Quem é que me garante que o ramal não é esse cara aqui, ó? É porque eu sei que quando a água oxigenada está na parada, ou ela vira oxigênio, ou ela vira H2O. Então, esse é um ramal, tá? Quer ver um outro exemplo? Olha o que pode acontecer aqui embaixo. Aqui embaixo, olha a treta. O oxigênio aqui é -1, tá? Do outro lado eu tenho água e O2. Olha o problema que eu tenho nesse caso. Quem é o par do H2O2 aqui? No de cima, eu consegui achar, ó. Esse aqui é o par, tá? Depois que você identificou o par, gente, aí vocês já sabem o que fazer, tá? É aquela história, pega o delta NOx, tananã, tananã. Eu não vou me estender muito nisso. Agora, nesse caso aqui, quem é o par da água oxigenada? Quem é o par dela? É a água ou é o O2? Nesse caso aqui, gente, para você decidir quem é o par, você tem que procurar o outro elemento. Você tem que procurar o outro elemento. Por exemplo, aqui em cima, quem foi o outro elemento? Foi o cromo, ó. Aqui em cima, o cromo, ele era +3 e ele foi para +6 aqui, ó. Tá vendo que ele oxidou? Então, o cromo oxidou e o oxigênio reduziu. Tá. Lá no de baixo, na equação do Ag2O mais H2O2, eu não sei se o oxigênio oxidou ou reduziu, então eu vou procurar o outro. Aí eu olho para a prata. Eu olho para a prata. Olha só, gente, aqui a prata é +1. Tá vendo? A prata é +1. E aqui, a prata é 0. Ó. Ou seja, a prata reduziu. Se a prata reduziu, gente, o oxigênio tem que ter oxidado.
Ele tem que ter oxidado. Então, o par dele, do ramal, é o O2. Certeza. Porque no O2, ele oxida. Ó. E perceberam, então, qual que é a treta de ter água oxigenada na parada? Você tem que ficar muito atento, porque quando tem água oxigenada na parada, ou o par dela é a água, ou é o O2. Você já tem que meio que direcionar para isso, tá bom? Aqui no último caso, vamos para a gente não deixar ele em branco. Ó, tem água oxigenada aqui, ó. -1. Quem é o par da água oxigenada? Aí eu tenho água e tenho O2. Então, antes de decidir, procura quem sofreu o outro processo. Então, eu vou direto no que interessa, tá? Ó. Aqui, gente, o manganês, ele é +7. E aqui o manganês é +2. Percebem isso? +7, +2. Então, ó, ele reduziu. O manganês reduziu. Se o manganês reduziu, para o oxigênio, só pode sobrar o quê? Oxidação. Se é oxidação, quem é o par dele? O2. O2. Tem que ter aumentado o NOx. Tá? Aí achou os pares, dali para frente é repeteco da história. Tá bom? Beleza, gente? Podem tirar o print direitinho. E é isso. É isso. Já deu, né? Acho que já deu mais de 1h30 de aula. Certo, crianças? Vou preparar os conteúdos da semana para vocês, ainda agora à tarde, e já mando para vocês, tá? Horário, o simulado já está pronto, só preciso terminar de fazer o gabarito, tá bom? A gente se vê então na semana. Beleza, gente? Obrigado pela aula, obrigado pela paciência mais uma vez. E bom fim de semana para vocês, bom resto de fim de semana, tá bom? Beijo para todos também, bom domingo para todos. Tchau, gente.